de recebê-los para a abertura da 16ª Mostra de Produção Universitária MPU, organizada em parceria pelas Pró-Reitorias de Pesquisa e Extensão, de Graduação e de Extensão e Cultura. A MPU tem o lema Diferentes Aprendizados, Múltiplos Saberes, e nesta edição destaca a pesquisa, com o tema Pesquisa e Inovação para a Sociedade. A mostra é composta por 6 eventos que ocorrem paralelamente: o 26º Congresso de Iniciação Científica, o 20º Seminário de Extensão, o 12º Seminário de Ensino, o 19º Encontro de Pós-Graduação, a 13ª Feira de Inovação Tecnológica e o 4º Simpósio de Cultura. Mais de 2.000 pessoas estão inscritas para participar desta extensa e variada programação. Convidamos para formar a mesa de abertura deste evento o professor Danilo Giroldo, reitor em exercício da FURG. Cibele Rocha Martins, pró-reitora de graduação em exercício. Eduardo Rezende Sec, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação. Débora Amaral, diretora do CAIC, neste ato representando o pró-reitor de extensão e cultura. Cirlei Schimmer, diretora de Desenvolvimento dos Estudantes, representando a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Lúcia de Fátima Sokovski de Anello, Pró-Reitora de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas. Mozart Tavares Martins Filho, Pró-Reitor de Planejamento e Administração. Marcos Antônio Sati de Amarante, pró-reitor de Infraestrutura. Convidamos a todos para entoarmos o hino nacional brasileiro.
esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais da vida, meus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos vozes têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta fórmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues da justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, vem dele e vem de agora a própria morte, terra adorada, entre outras vidas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és muito gentil, pátria amada Brasil. Saudamos as demais autoridades presentes, diretores de unidade acadêmica e administrativas, coordenadores de curso, professores, técnicos, estudantes e comunidade em geral. Para dar as boas-vindas aos presentes, convidamos a fazer uso da palavra o pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Eduardo Rezende Sec. Boa noite a todos e a todas. Eu saúdo a mesa aqui em nome do professor Danilo Giroldo, reitor em exercício. Em nome dele, eu saúdo os demais componentes da mesa. E também saúdo o nosso homenageado da 16ª MPU, professor Paulo Abreu. Também saúdo as autoridades aqui já nomeadas pelo cerimonial. Antes de falar sobre a MPU, sobre o que a MPU representa para a comunidade universitária e a sociedade, eu gostaria de agradecer a toda a equipe da Propesp, especialmente o diretor de pesquisa, o professor Marcelo Doca, coordenador da MPU, a Renata e a Gabi, mas também toda a equipe da Propesp. A Renata, a Gabi e o Doca foram as pessoas que pensaram diariamente a MPU desde o início do ano. Aproveito em nome da Propesp, para lembrar e agradecer ao nosso querido Diogo, in memoriam, por toda a dedicação na organização da MPU. O Diogo partiu muito precocemente em maio deste ano, deixando muitas saudades a toda a equipe da Propesp. Agradeço também as demais pró-reitorias que fizeram parte da comissão organizadora, a Proesc, em especial a equipe da DAC, da Diretoria de Arte e Cultura, a PRAE, a Prograde e a Proinfra, mas também a Proplad, a Progep e a reitoria que apoiaram o evento. Nós somos gratos à SECOM pela divulgação do evento e aos diretores das unidades acadêmicas pela indicação das bancas avaliadoras e aos professores e técnicos que aceitaram, então, o convite, contribuindo assim para qualificar esse evento. Agradecemos também aos expositores, especialmente aqueles que vieram de outras localidades, dos outros campi da FURG, aos diversos artistas e profissionais que irão prestigiar nos prestigiar com a apresentação ao longo da mostra da MPU. Finalmente, a FAPERGS, o CNPq, a CAPES, a UMEC e seus programas, o Programa de Consolidação das Licenciaturas, o ProDocência, e o Programa de Educação Tutorial, o PET, e a Incubadora Cultura Viva, que apoiaram a realização da MPU. A todos e a todas, nosso muito obrigado. A Mostra de Produção Universitária é o maior evento institucional da FURG. Na MPU, os resultados das atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação são apresentados pelos nossos estudantes de graduação e pós-graduação, além dos participantes das outras instituições. É uma oportunidade para discutirmos ciência de forma mais transversal, para mostrarmos as inovações de base tecnológica e social, de integrarmos professores, técnicos e alunos, para dialogar sobre os desafios da universidade em tempos de acelerada evolução tecnológica, mas também de ataque às instituições públicas.
As universidades e institutos tecnológicos são responsáveis por 90% do conhecimento produzido no país. Cerca de 80% do conhecimento são gerados em instituições públicas. Portanto, a MPU é também um momento para mostrarmos a nossa qualidade e para defendermos a manutenção do ensino público e de qualidade. É o espaço onde a missão da universidade é evidenciada em sua plenitude. Missão essa de gerar conhecimento pela pesquisa, transferi-lo através do ensino e disseminá-lo para a sociedade, visando a melhoria na sua qualidade de vida, no desenvolvimento social e humano. A atuação da universidade tem que considerar o seu entorno, sua comunidade, sua região. Devemos considerar sua condição geográfica e a comunidade que a abriga. Devemos também considerar o impacto local de suas ações e suas relações interculturais e educacionais mais amplas, em âmbito nacional e internacional. Um estudo realizado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico aponta que nos principais desafios que concerne a relação entre as instituições de ensino superior e o desenvolvimento econômico regional, principalmente no caso brasileiro, é a interação dessas instituições com as regiões em que estão inseridas e a sensibilidade às demandas regionais, o chamado papel regional ou territorialidade das universidades. Este é um dos desafios, de aumentarmos a eficiência da transformação do conhecimento em ações ou políticas públicas que beneficiem a nossa sociedade. Nesse sentido, alinhada à missão e responsabilidade da FURG, a MPU 2017 tem como tema Pesquisa e Inovação para a Sociedade. Estimamos que a MPU seja mais uma oportunidade para fortalecer nossas interações, socializar nossas ações e prospectar possibilidades. Bom evento a todos e a todas. Desde 2005, a Mostra da Produção Universitária da FURG destaca em rodízio as áreas de pesquisa, extensão e ensino, para homenagear o trabalho de professores reconhecidos pela dedicação a essas atividades. Este ano, a homenagem vai para a pesquisa. A 16ª MPU tem como destaque o professor do curso de Oceanologia, Dr. Paulo César Abreu. Paulo César Oliveira Vergne de Abreu graduou-se em Biologia Marinha na UFRJ em 1983. Concluiu o mestrado em Oceanografia Biológica na FURG, em 87, e o doutorado em Ciências Naturais na Universidade de Bremen, Alemanha, em 1992. Ingressou na FURG em 93 como professor e pesquisador do Instituto de Oceanografia. Aposentou-se em 2015 e, desde então, atua como professor voluntário. Durante esses anos de dedicação à FURG, vem atuando como professor de graduação no curso de Oceanologia e nos programas de pós-graduação em Oceanografia Biológica e Aquacultura e como pesquisador no Laboratório de Ecologia de Micro-organismos e Fitoplâncton Marinho, do Núcleo de Oceanografia Biológica e no Laboratório de Microalgas do Núcleo de Aquacultura. Ao longo de sua carreira, foi membro de comitês assessores do CNPq, CAPES, FAPESP, Ministério do Meio Ambiente e Programa Antártico Brasileiro. Publicou 137 trabalhos científicos, incluindo artigos em periódicos, capítulos de livro e anais de congresso. Os artigos científicos, citados 1.065 vezes, demonstram a reconhecida qualidade de suas pesquisas, em nível nacional e internacional. Este conhecimento gerado ocorreu, em grande parte, em conjunto com os alunos que o professor Paulo orientou, totalizando 23 mestres, 14 doutores e 6 alunos de iniciação científica. O desejo de aplicar o conhecimento teórico obtido levou ao desenvolvimento de pesquisas para o cultivo massivo de microalgas, visando a produção de biocombustíveis e metabólitos de interesse comercial. Liderou vários projetos de pesquisa, entre os quais destacam-se aqueles em rede, em nível nacional e internacional, tais como biotecnologia de substâncias antioxidantes de organismos marinhos, eficiência de floculantes nas microalgas e efeitos sobre a extração de pigmentos, açúcares e lipídios e qualidade de biodiesel, e cultivo de microalgas de água doce, estuarina e costeira, como alternativa para a absorção do dióxido de carbono na atmosfera, entre outros.
Essas pesquisas lhe renderam participação em 3 patentes concedidas no Brasil e na Alemanha, sobre método de remoção de poluentes de água de produção de petróleo, e o prêmio Inventor concedido pela Petrobras em 2009. Suas inúmeras pesquisas de reconhecimento internacional contribuíram significativamente para o avanço do conhecimento e para engrandecer a nossa universidade. Por estas e outras razões, nos honra homenagear o professor Paulo Abreu nessa 16ª MPU, cujo tema é Pesquisa e Inovação para a Sociedade. A homenagem de destaque da 16ª MPU será entregue pelo reitor em exercício, professor Danilo Giroldo. Chamamos ao palco para receber a homenagem e integrar a mesa de honra o professor doutor Paulo César Abreu. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em sua 16ª Mostra da Produção Universitária, concede com grande honra esta homenagem ao professor e pesquisador Paulo César Oliveira Verne de Abreu pela sua dedicação e contribuição para o desenvolvimento da pesquisa desta instituição. Rio Grande, 4 de outubro de 2017, Danilo Giroldo, vice-reitor, Cleusa Maria Sobral Dias, reitora. Convidamos para o seu pronunciamento o reitor em exercício da FURG, professor Danilo Giroldo. Inicialmente, dar uma boa noite a todas e todos, saudar a presença aqui da nossa comunidade universitária, aquelas que nos visitam, nossos professores, nossos estudantes, técnicos administrativos de educação. Vejo aqui muitos integrantes, né, servidores vinculados às pró-reitorias da universidade, que se envolvem de forma muito profunda com a organização desse evento, diretores de unidades acadêmicas, enfim, é um grande prazer tê-los aqui nessa abertura que é sempre recheada de muita emoção, né? Porque temos sempre o prazer de destacar aqui pessoas de elevado significado, né, que significam e simbolizam a atuação exemplar, né, de pessoas da nossa comunidade acadêmica. Saudar também aqui os pró-reitores, representantes das pró-reitorias que compõem comigo essa mesa de honra, o professor Eduardo, o Mozart, o Marcos, né, a Cibele, aqui representando a Prograde, a Débora representando a Proesc, a Cirlei representando a Praia, e a nossa pró-reitora Lúcia, de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas. Justificar inicialmente a ausência aqui da nossa reitora, a professora Cleusa, se encontra em Florianópolis nesse momento, junto com todos os outros reitores das universidades federais, em uma reunião que já estava prevista da Andifes por tudo que a Universidade Federal de Santa Catarina passou e vem passando. E ela ganhou ainda mais significado depois dos últimos acontecimentos, né? A tragédia que aconteceu na Universidade Federal de Santa Catarina, que precisa ser lembrada e destacada, é uma dor que a Universidade Federal de Santa Catarina sente, é a mesma que todos nós sentimos. Todos aqueles que têm uma vida comprometida com a instituição, todos os gestores, nós somos acostumados a trabalhar com os órgãos de controle, e a função dos órgãos de controle é muito importante. Mas os excessos que estão sendo feitos, a exposição que vem sendo feita, e os ataques que vêm sendo feitos ao papel social da universidade pública, é preciso que haja reflexão, que a sociedade reflita sobre isso. E esse fato triste, lamentável que aconteceu, que sirva de reflexão para toda a nossa sociedade, não só do papel da nossa instituição, das instituições de ensino e pesquisa, de maneira geral, instituições formadoras, como também dos próprios órgãos de controle e das forças da nossa sociedade. Então, é um momento realmente muito triste, mas que esperamos que sirva de reflexão e que possamos construir também uma relação mais profícua. Mas é muito importante que possamos falar aqui da nossa Mostra da Produção Universitária, né? Destacar e agradecer muito a presença aqui do professor Paulo Abreu. Eu sou suspeito para falar do professor Paulo Abreu, acredito, me encontro particularmente emocionado com esse momento, tanto no momento em que comunicamos o professor Paulo Abreu
da sua escolha como homenageado, como agora nesse momento, né? O professor Paulo Abreu foi das primeiras pessoas que me recebeu nessa universidade. Em 2004, quando eu cheguei, a professora Cristina, que está aqui, né? A Cristina deve se lembrar, ela me levou lá ao laboratório do professor Paulo Abreu, porque, enfim, nós trabalhávamos numa área relativamente parecida, micro-organismos, as relações tróficas associadas aos micro-organismos, associadas à matéria orgânica, enfim. E a professora Cristina me disse, preciso lhe apresentar um grupo de pesquisa muito qualificado nessa instituição que trabalha, uma pessoa muito qualificada. E nós fomos lá, o professor Paulo Abreu apresentou todo o laboratório para mim. Já faz algum tempo isso, então o professor Paulo Abreu nem sabia que eu era professor naquele momento. E mesmo assim, de forma muito dedicada e cortês, apresentou todo o laboratório. E eu acho que 1 mês ou 2 meses depois, eu já tinha sido convidado para um workshop, que é a prática também do professor Paulo Abreu, articulando diferentes professores, diferentes unidades, para que a gente apresentasse as competências, o que a gente estava fazendo, tentando construir ações institucionais. O professor Paulo Abreu sempre defendeu muito a importância da universidade se conhecer, que a gente crie espaços e propicie espaços para que nós possamos uns aos outros conhecer o que fazemos, encontrar sinergias e ter uma atuação institucional. Está aqui o Marcelo Doca, né, diretor de pesquisa, que também é uma grande testemunha desse papel. Então, por isso é uma grande honra realmente homenagear o professor Paulo Abreu, especialmente nesse evento, né? A Mostra da Produção Universitária é um evento de grande porte. É importante sempre destacar isso, o volume de trabalhos que o professor Eduardo e o cerimonial também destacaram em relação a todos os nossos 6 eventos e paralelos, né? Então a gente consegue trabalhar com extensão, consegue trabalhar com cultura, iniciação científica, pós-graduação, inovação tecnológica. Então nós temos nós demonstramos durante esse evento toda a capacidade, toda a potência que nós temos em termos de produção de conhecimento. Por isso o lema e os temas das últimas mostras têm sido muito acertados ao destacar a nossa capacidade de produção do conhecimento. Então, a Mostra de Produção Universitária é um momento de grande festa para a universidade. E eu fico muito feliz em saber que as sessões hoje tiveram grande participação, que nós estamos a cada edição tentando aprimorar e inovar na gestão. Então, a sistemática das bancas esse ano já tem sido também bastante elogiada, né, descentralizando e dividindo essa responsabilidade com as unidades acadêmicas. Então, a cada edição nós procuramos melhorar e as gestões vão cada vez mais agregando funcionalidades ou agregando conversando com os diretores e com os professores para procurar tornar esse evento cada vez melhor. Ele é extremamente desafiador, eu passei por isso no período que fui pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, então ele é extremamente desafiador, a organização dele é extremamente difícil, mas isso não faz com que a gente esmoreça no objetivo de torná-lo cada vez melhor. Então, eu digo sempre que é muito importante que as críticas sejam feitas e que as colocações sejam feitas, porque o nosso objetivo sempre é melhorar e torná-la cada vez melhor. Ela cada vez está maior, né, cada vez são mais trabalhos, o que é muito bom, mas o que torna sempre muito desafiador que esse trabalho seja mostrado adequadamente, que a gente consiga cada vez mais demonstrar para a sociedade tudo o que a gente faz. Nesse momento, especialmente, é muito importante e que, se hoje existem também todos esses ataques que a gente observa, especialmente na mídia, e que ganha parte de alguns setores da sociedade, é porque também nós precisamos melhorar a nossa comunicação, precisamos melhorar a popularização do conhecimento, para que a sociedade realmente possa compreender a importância de existir inovação tecnológica, a importância de existir produção de conhecimento. E não é possível um país se desenvolver sem educação, sem ciência, sem tecnologia, sem extensão, sem cultura. Isso tudo está vivo dentro da universidade. Então é nosso papel mostrar isso, trabalhar e nos esforçarmos para que tudo que a gente faz ganhe, né, a sociedade, toque a sociedade, para que ela também nos ajude a defender isso que a gente ama tanto e dedica nossas vidas, né? Então todos nós nos dedicamos à vida. Então quando acontece algo como isso que aconteceu em Santa Catarina, é algo que toca muito todos nós, porque todos nós dedicamos a nossa vida. E ser privado de acessar, ou de estar perto, ou de fazer aquilo para o qual nós nos preparamos a vida inteira, é realmente algo muito, muito difícil de lidar. Infelizmente, o professor Cancellier acabou lidando da pior forma possível com esse tema. Mas eu acho que hoje é um momento realmente de comemorarmos essa nossa 16ª edição, comemorarmos o fato de estar aqui, o fato de ter esse volume de trabalhos, de ter esses eventos organizados de forma muito, muito precisa. E eu tenho certeza que, ao final, né, vamos ter aí um encerramento bastante interessante, com uma série de atividades. Eu tenho certeza que, quando encerrarmos essa mostra da produção universitária, vamos estar bastante cansados, mas certos de que cumprimos com o nosso papel
e já com apontamentos para tornar a 17ª edição ainda melhor. Então, agradecer novamente a presença de todos, parabenizar toda a comissão organizadora, toda a dedicação do professor Marcelo e toda a comissão que se dedicou a essa organização, e eu tenho certeza que vai ser mais um sucesso. Muito obrigado. Neste momento, desface a mesa de abertura deste evento. Convidamos as autoridades a tomarem seu lugar na plateia e convidamos o professor homenageado da MPU, Paulo Abreu, para ministrar a palestra Produção do Conhecimento. Boa noite. Eu vou começar com agradecimentos, né? Eu sei que eu sou o cara chato que está entre vocês e o momento da apresentação de dança, mas peço um pouco de paciência, porque eu vou começar agradecendo, né, muito essa homenagem. Quando eu fui convidado para ir lá no gabinete da professora Cleusa, e cheguei lá e vi um número bastante grande de pessoas, né, eu comecei mentalmente a procurar o que eu tinha feito de errado. Mas aí foi me dada essa informação de que eu estava sendo homenageado e eu fiquei muito tocado. Mas eu fiz questão de dizer para a professora Cleusa e para os outros que estavam presentes que eu aceitava essa homenagem como, não Paulo Abreu, mas um representante de todos aqueles que fazem pesquisa a duras penas nessa universidade, que ensinam, que fazem extensão, que fazem trabalho administrativo, trabalho técnico, né? Então, sintam-se todos homenageados, e eu espero também poder dividir não só a homenagem, mas um pouco do nervosismo com vocês também. Mas é bom que eu veja que tem um monte de rostos conhecidos aqui, amigos, já fica mais tranquilo. Me pediram para fazer uma apresentação, e eu pensei em colocar algumas coisas que eu converso com os alunos na disciplina que eu dou de projetos em oceanografia, onde a preocupação maior dessa disciplina era que os alunos pudessem pensar um pouquinho mais a oceanografia, não só de forma técnica, mas de forma mais como pesquisadores, e a gente vai ver por quê, e também um pouquinho mais de forma humanista, né? Então, algumas coisas que eu vou falar aqui dado ao longo de um semestre nessa disciplina, mas são coisas que eu acho bastante importantes, principalmente num evento como esse, que está tratando da produção, né? Na verdade, a produção de... Como é que vai funcionar isso aqui? Acho que vai ter que passar. Pode passar, por favor? Na verdade, a produção do conhecimento, como foi falado, muito bem falado pelo Eduardo e também pelo Danilo, pelos professores Eduardo e Danilo, que essa semana é quando a FURG se apresenta a ela mesma e à comunidade onde ela se insere, mostrando o que ela tem produzido, né? E é uma coisa sui generis, porque a maioria das pessoas que ingressam nessa universidade ingressam para receber conhecimento, mas é um local também onde se produz conhecimento. Então, é muito importante essa visão da universidade dentro da produção do conhecimento. Pode passar o próximo, por favor? Bom, eu não vou começar pedindo a vocês, ou dizendo a vocês, descrevendo o que é conhecimento, mas eu gostaria de fazer uma pergunta e que vocês pensassem por uns poucos segundos, quando é que eu sei, ou quando é que eu conheço algo ou alguém? O que me dá a certeza de que eu conheço? Eu falo, meu conceito próximo, por favor, é que, na verdade, você conhece algo, algum processo ou alguém, quando você tem a capacidade de prever como esse algo ou alguém vai funcionar no futuro. O conhecimento está diretamente ligado à capacidade de prever um evento. E essa capacidade no ser humano foi o que fez com que ele chegasse aonde chegasse, nessa situação histórica, às vezes não tão elogiável, né? Mas capaz de modificar o seu sistema, capaz de mudar as interações,
porque ele acumula conhecimento e usa esse conhecimento, no final das contas, para se manter vivo. Outros animais também fazem isso. Só que o ser humano ele desenvolveu formas bastante apuradas de desenvolver esse conhecimento e também de transmitir esse conhecimento. Próximo, por favor. Aqui, alguns que a gente vai falar: senso comum, mito, religião, filosofia e ciência. A próxima, por favor. Essas três primeiras estão muito mais relacionadas à questão da transmissão do conhecimento, enquanto que as duas últimas, a próxima, está muito mais relacionada à produção, à criação desse conhecimento, né? Então, o próximo slide. O que seria o senso comum? Por favor. Um conjunto de opiniões aceitas em uma época incorporada de forma crítica. Eu brinco sempre que, quando eu era pequeno, a minha mãe me passou a informação que, ao despertar, escove os dentes. E na escola eu recebi a informação de que, após as refeições, escove os dentes. E eu era talvez uma das poucas crianças que escovava os dentes 2 vezes, né? Ao despertar e depois quando comia. Ou me deram uns exemplos muito bons na aula também. Tomar vinho e comer melancia pode ser muito perigoso, né? Talvez esse conhecimento salve sua vida, mas também está lhe privando, talvez, de ter também uma excelente experiência gastronômica. Quem sabe? O próximo, por favor. Mito. Aí a gente entra numa parte que é muito específica e muito característica do ser humano, né? O que seria o mito? É uma narrativa fabulosa. É uma história que é contada, e ela é contada para deixar alguma informação na cabeça das pessoas, e a gente vai ver por quê. A próximo slide, por favor. Esse é um desenho mal feito que eu fiz, simulando uma situação de um rio ali à direita em azul, e a informação que tem que ser passada, por exemplo, a uns índiozinhos de uma turma, de que as raízes de mandioca próximas ao rio são sempre as maiores. Conforme você se afasta do rio, essas raízes vão ficando menores. Do ponto de vista de nutrição, é muito bom que você pegue as raízes grandes. Você pode chegar para um índiozinho e dizer para ele: olha, as raízes grandes estão perto do rio. Ou você pode dizer para ele o seguinte: o próximo, por favor. Dizer para ele que nesse rio habita um monstro, né? E esse monstro adora comer índiozinhos que vão perto do rio para pegar mandiocas grandes. Qual das duas informações vocês acham que vai ficar mais facilmente incorporada na cabeça desse índiozinho? O mito, ele funciona para passar a informação dessa forma fabulosa que fica muito mais na sua cabeça e ajuda você a não esquecer aquela informação. Então, ele tem uma função muito importante, principalmente a gente vai ver do ponto de vista do mito, da mitologia grega, né? Próximo, por favor. Outra questão também que parece não ter nada a ver é a religião, né? O que é a religião, por favor? Conjunto de crenças com doutrinas e rituais próprios. O que isso tem a ver com conhecimento? Eu sempre dou o exemplo. Algumas religiões proíbem o consumo de carne de porco. E aí? Bom, algum sábio lá atrás conseguiu traçar uma relação de causa e efeito que, ao comerem carne de porco, haviam doenças causadas principalmente por parasitas. Qual é a única maneira que você consegue fazer com que alguém que está morrendo de fome não coma carne? Tornando isso sagrado, ou tornando isso um pecado muito sério. Então, esse é um exemplo de como que a religião pode funcionar também para transmitir informações, uma cultura, para manter a unidade. Isso a gente vê nos 10 mandamentos, por exemplo, da religião católica, né? Manter a convivência entre as pessoas. Então, essas informações também são passadas. Bom, isso, de certa forma, senso comum, mito, religião, é comum a todas as culturas, né? Mas há cerca de 600 anos antes de Cristo aconteceu uma coisa muito interessante. Por favor, aparece o conceito da filosofia. O que é filosofia? Se a gente dividir a palavra, o filo, muita gente traduz como amor, e sofia, sabedoria. Seria amor à sabedoria, né? Ou, aqui está a Sofia, minha namorada, não é essa a ideia. O que está entre parênteses, eu acho que é muito mais a ideia do filósofo. Ele deseja a sabedoria,
deseja o conhecimento, mas ele tem plena consciência que a verdade absoluta pertence aos deuses. Então ele nunca vai alcançar, mas o filósofo nunca deixa de tentar chegar à verdade, chegar ao conhecimento. E essa forma de pensar, alternativa ao senso comum, alternativa ao mito, alternativa à religião, aconteceu em uma situação muito especial, num povo que vivia numa região bastante diferente, muito montanhosa, dificuldades de comunicação via terrestre, o que levou ao desenvolvimento do transporte marítimo, o que levou ao conhecimento de outras culturas e de comércio. E uma outra característica também é que, por exemplo, não existia a Grécia país. O que existiam eram cidades-estados. A devoção, o patriotismo das pessoas não era dedicado a um país, mas sim à sua cidade. E outra coisa que é muito diferente na Grécia, que levou a filosofia 600 anos antes de Cristo, que chega até hoje e baseia todo o nosso pensamento ocidental, é que a Grécia tinha uma maneira bastante diferente de tomar decisões sobre a sua cidade-estado, a hoje conhecida como democracia. Não é o melhor modelo de gerenciar um povo, mas é o menos pior, ou é o melhor que a gente tem hoje. Mas a democracia fazia com que as pessoas tivessem que pensar mais para poder colocar sua opinião. Outra característica do povo grego é que disputas judiciais eram resolvidas pelos próprios cidadãos, que eles tinham que agir como seu próprio advogado e como membros do júri. Isso também fazia a necessidade de que as pessoas pensassem diferente do status quo, encontrassem outras respostas diferentes daquela fornecida pelo mito ou pela religião. E nesse caso se destacam algumas pessoas. O próximo, por favor. Próximo. O primeiro deles, o chamado pai da filosofia, Tales de Mileto. Por que Tales é importante? Ele demarca, vamos dizer assim, o nascimento da filosofia. De que forma? Ele conseguiu prever um eclipse que ocorreu 585 a.C. Tá, e daí? E daí que na época de Tales, eclipse era resultado da ira de Deus, ou dos deuses. Era algo que a mitologia explicava como sendo algo muito ruim. E Tales foi a primeira pessoa que começa a se questionar se não existe uma outra resposta diferente daquela que diz a religião ou que diz o mito. Ele viajou muito, ele aprendeu astronomia lá com os egípcios e ele conseguiu prever esse eclipse, tirando essa informação do ponto de vista do mito ou do ponto de vista religioso. E ele começou a pensar também sobre de que são feitas as coisas, como funciona o universo. Esses filósofos que começam com Tales são chamados de pré-socráticos, antes de Sócrates, apesar de que alguns deles ocorreram no mesmo período de Sócrates, eram contemporâneos. Mas também eram conhecidos como filósofos da natureza. Eles estavam interessados em saber como que a natureza funcionava, de forma, usando seu pensamento, e que pudesse ter uma resposta diferente daquela que o mito oferecia ou que a religião oferecia. Talvez um dos maiores expoentes desses pré-socráticos, por favor, a próxima, seja Pitágoras de Samos, que a gente já conhece muito bem pelo Teorema de Pitágoras, próprio desenvolvimento do número π. Pitágoras dizia que tudo é feito de números. Não que as coisas sejam feitas de números, mas existem relações matemáticas e descobrir essas leis matemáticas usando o seu intelecto é o maior ato sublime que um ser humano pode ter. Ele era o rei do raciocínio? Não, não era. A filosofia grega, que começou a direcionar para esse lado do racional, ela não surge como algo diferente, um milagre. Tanto é que Pitágoras, apesar de ter toda essa racionalidade, ele se achava um deus na Terra. E as pessoas que o seguiam eram como uma seita, e tinham que seguir vários preceitos quase que religiosos. Então, essa
ocorrência da filosofia não foi algo assim que aconteceu num estalar de dedos, né? O próximo, por favor. Aqui, os próximos dois, pode passar mais uma, por favor? Eles são muito importantes, não tanto pelo que eles disseram do que era feito, ou como funcionava a natureza, porque a partir de Tales dizia que tudo era feito de água. Aí vem o discípulo dele e diz, não, tudo é feito de ar. Aí vem o outro e diz que tudo é feito de fogo. O outro, fogo, terra, ar. Tá. Todos eles estavam interessados em descobrir qual era o elemento primordial. Mas esses dois filósofos pré-socráticos, eles têm uma importância muito grande, porque eles começam a discutir como é que eu ganho conhecimento. Começa a haver uma discussão muito interessante. Por exemplo, Heráclito de Éfeso, ele defendia que tudo na natureza era um eterno fluir. Tudo flui. E ele dizia, é impossível entrar no mesmo rio duas vezes, porque da segunda vez eu não sou o mesmo, o rio não é o mesmo. Eu acordo, vejo o sol nascer, meio-dia, o sol se pôr, nascimento, crescimento, morte, tudo na natureza flui. Fluido. O que os meus sentidos dizem é que tudo na natureza é fluido. E na mesma época tem um outro filósofo, Parmênides de Eleia, que ele coloca uma visão completamente, diametralmente oposta. Tudo é como sempre foi. O que Parmênides dizia, que o fluir da natureza, ele é um engano causado pelos nossos sentidos. Porque, na verdade, a natureza ela é contínua, ela é perpétua. Se você usar o raciocínio, você vai ver que, ok, essa pessoa nasceu, cresceu, morreu, mas todas as pessoas nascem, crescem e morrem. Faz parte da vida. Então, ele buscava dizer que a nossa relação com a natureza, para que eu possa receber conhecimento da natureza, eu tenho que abandonar o que diz meus sentidos e tenho que usar o meu raciocínio. Já Heráclito dizia o contrário. Minha relação com a natureza é que eu tenho que aceitar o que dizem meus raciocínios. Vejam só, aí se estabelece um paradoxo. Duas verdades. Tudo flui, tudo é como sempre foi. Como é que eu resolvo isso? É impressionante. 500 anos antes de Cristo, entra em cena, o próximo, por favor. Os atomistas, Demócrito talvez seja o maior atomista. Demócrito, preocupado com essa briga que tinha entre tudo flui, tudo é como sempre foi, ele começou a pensar e achou que Heráclito tinha razão, tudo flui. Mas ele também tinha certeza que Parmênides tinha razão, tudo é como sempre foi. Como é que você resolve isso? Você resolve da seguinte maneira: qualquer coisa nesse universo, se for dividido em tomos, né, você tem uns livros que são divididos em volumes, tomos, você vai chegar a um ponto que você vai ter uma partícula que é indivisível, o átomo. Essa partícula indivisível, ela é eterna. Mas se essa partícula se juntar com outras partículas, você vai formar uma planta, vai formar uma pessoa, vai formar o ar, que são fluidos. Então, com um pensamento impressionante de 500 anos antes de Cristo, que perdurou até século passado, a gente vê que ele resolve um problema, porque a verdade é uma só. Você não pode ter duas verdades, mas você pode ter uma síntese de duas verdades que, em princípio, estão sendo discutidas. Bom, próximo slide. Como eu disse, esses filósofos da natureza, ou pré-socráticos, eles estavam muito interessados em saber como é a natureza, como ela funciona, de que é feita. E entra em cena uma pessoa muito importante, Sócrates. Ele é tão importante que os outros são considerados pré-socráticos. E mais, ele influenciou todo mundo que veio depois dele também. Por quê? Vamos voltar lá na Grécia Antiga. A Grécia tinha uma coisa que era o seguinte: como eu falei para vocês, as pessoas tinham que falar e convencer os outros. E nessa época, havia um grupo de sábios, professores chamados sofistas,
que ensinavam, mediante pagamento, como que você pode falar para fazer valer a sua verdade. Por exemplo, numa disputa judicial. Então, eu vou lhe explicar, vou lhe ensinar oratória, vou lhe ensinar retórica, e você vai ganhar qualquer causa. Por que isso? Porque esses sofistas viajaram para vários lugares, viram que cada cultura tinha as suas características morais e que às vezes elas eram antagônicas. O nu de uma pessoa numa tribo podia não ser tão agressivo como o nu em outro local. São questões morais. Em função disso, os sofistas diziam, olhem só também esses filósofos da natureza. Eles não chegam a uma conclusão. Um diz que o ar é a base de tudo, o outro diz que é o fogo. Então é o seguinte, pessoal, o que vale é eu fazer valer a minha verdade. Nessa época, tinha um sujeito, o Sócrates, que ele começa a dizer assim, não, isso não está certo. Existem verdades morais que estão acima do que você ou você acha. E eu tenho esse senso moral dentro de mim. Quando eu vejo alguém passando fome ou quando eu vejo alguém sendo humilhado, isso me revolta. Então Sócrates diz o seguinte, é possível chegar à verdade pelo pensamento. É possível chegar a uma verdade moral pelo raciocínio. O que a gente tem que fazer é pensar sobre essas questões. Tem uma frase dele que eu gosto muito que ele diz assim, a vida que não é pensada não vale a pena ser vivida. Sócrates começou a dizer que essa questão de lei do Gerson, eu primeiro, não pode ser assim, porque isso ia acabar com a cidade dele, com Atenas, que era a coisa que ele mais gostava. Então ele começa a tentar encontrar, nos jovens principalmente, ensiná-los a usar o seu raciocínio para trazer aquela verdade que está dentro dele para fora. E por que Sócrates é um divisor de águas? Porque ele trouxe o método filosófico que antes queria saber como funciona a natureza, para o ser humano. Como é que o ser humano deve agir para ser feliz? Agir de maneira correta, de maneira virtuosa. Né? O próximo, por favor. Aí vem um discípulo dele, Platão, que na verdade escreveu a maior parte do que se sabe sobre Sócrates. Sócrates nunca deixou uma linha escrita, e há grandes discussões se o que Platão escreveu, ele era um escritor memorável, ele era um Shakespeare da época. Tem discussão se o que ele escreveu era o que Sócrates falou ou o que ele achou que Sócrates devia ter falado. Mas, de qualquer forma, ele foi uma pessoa muito importante. E teve um discípulo dele, o próximo, por favor, Aristóteles, que contradiz os dois mestres. Isso é uma coisa em filosofia que a gente perdeu. A capacidade do aluno contestar o seu professor. Não contestar só porque é chato, né, ou porque gosta de contestar, mas pensar diferente do que o seu professor pensa. Isso é uma coisa que ao longo do tempo a gente perdeu na nossa formação e deveria ser resgatado. Aristóteles pensava totalmente diferente sobre alguns conceitos que Sócrates e Platão tinham. Ele achava, mais de acordo com Heráclito, que as informações para eu obter o conhecimento só chegarão a partir do momento que eu visualizar. Se eu quero saber e definir o que é um cavalo, eu tenho que procurar e ver vários cavalos para ver que em comum eles têm 4 patas, um pescoço comprido, etc. Platão já dizia que a imagem do cavalo perfeito existe em algum lugar. E se eu pensar, eu consigo me lembrar dessa imagem, porque é de lá que eu vim, desse lugar perfeito. Então foi meio antagônico. Mas esses 3 fazem a época de ouro da filosofia grega. Como é que essas informações chegaram para a gente? Bom, a gente teve o Império de Alexandre, que era aluno de Aristóteles. Alexandre o Grande expandiu a área de controle dele, e cada lugar que ele conquistava, ele criava uma cidade, como uma cidade grega, com suas bibliotecas, com seu pensamento grego. Depois a gente tem o Império Romano, que também expande ainda mais. Roma era uma colônia grega, e ela expande também ainda mais o pensamento grego. Roma chegou a ter um império que tinha nesse império 60 milhões de pessoas. Ao final de quase 500 anos, esse império é destruído pelos vândalos, né, e se desmorona.
E aí começa a ser cada um por si. A gente entra naquela noite de 1000 anos, que é a Idade Média. Alguém tem ideia por que essa determinação de Idade Média? Na verdade, a Idade Média é um período que ficou entre o pensamento grego e algo que renasce depois desses 1000 anos, em algumas cidades do norte da Itália, o Renascimento, o Iluminismo. Próximo, por favor. E nessa época, 1000 anos depois, redescobrindo o pensar, aparece René Descartes, que propõe uma análise para se obter conhecimento baseado no raciocínio. Próximo, por favor. Aparece Francis Bacon, que diz que o conhecimento tem que chegar através dos 6 sentidos. E, próximo, Galileu Galilei, que era o experimentador. A importância dele era o seguinte: nesses 1000 anos, sumiu a filosofia grega? Não, de certa forma, uma parte dela ficou com os árabes, outra parte com Bizâncio lá, e uma grande quantidade da informação ficou nos monastérios, na igreja, que tratou de guardar essa informação e que é muito importante. E é interessante que Santo Agostinho e São Tomás de Aquino são 2 pessoas expoentes da igreja que, entre aspas, cristianizam esses filósofos gregos. Então, a maneira de pensar, por exemplo, de Aristóteles, a lógica aristotélica, foi utilizada na Inquisição. Como? Bom, se a pessoa é inocente, ela tem alma leve. Portanto, se eu amarrar pernas e braços e jogá-la na água, se ela for inocente, ela vai flutuar. Se ela for culpada, ela vai afundar. Essa era a lógica aristotélica utilizada pela Santa Inquisição, né? E uma das coisas que Aristóteles dizia é o seguinte: se você tiver uma bola de 1 metro de diâmetro de chumbo e outra bola de 10 centímetros de diâmetro, e eu jogá-las de cima de algum lugar, obviamente que a bola maior vai chegar antes. E Galileu foi o primeiro cara a dizer assim: será que é isso? E começou a fazer experiências, a famosa experiência de Torre de Pisa, de largar bolas, objetos de diferentes composições, diferentes tamanhos, e conseguir observar que eles chegavam ao solo ao mesmo tempo. Não havia essa diferença em função de tamanho. Então, esses 3 aí, eles dão os fundamentos do que é o pensamento científico que nós usamos hoje para produzir conhecimento. O próximo, por favor. O que seria ciência? Próximo. A própria palavra significa conhecimento. Eu vou tomar ciência disso. Eu vou conhecer isso, né? Só que a ciência, diferente da filosofia, ela tem um método, chamado método científico, que deriva daqueles 3 anteriores ali, tá? Como é que isso funciona? O próximo, por favor. Mais uma. Olha lá. Tudo começa com uma pergunta. É engraçado que essa, vou voltar a repetir isso, essa é a parte que a gente esquece. A gente normalmente já começa ali embaixo no teste da hipótese. Mas tudo começa com uma pergunta. Bom, a sua ciência deve ter um corpo teórico de pessoas que já perguntaram isso ou perguntaram algo parecido. E nesse corpo teórico, ou eu encontro a resposta para aquela minha pergunta, ou eu posso encontrar uma resposta aproximada, que eu chamo de hipótese. Hipótese. O método científico me diz que eu tenho que testar essa hipótese. E o que é interessante é que a natureza ela não te conta histórias. A natureza normalmente responde sim ou não. Então eu tenho que fazer esse experimento de tal forma que eu obtenho uma resposta sim, confirmo minha hipótese, ou não, nego minha hipótese. Se eu nego minha hipótese, eu tenho que ir lá para cima de novo e repensar, ler, repensar e ver qual uma nova hipótese que eu posso estabelecer, tá? O próximo, por favor. Então, fazendo ciência, a gente tem aquela parte que é muito importante, a pergunta, a hipótese. Em alguns momentos a gente obtém uma resposta, muitas das vezes não. Mas o que eu acho mais bonito, o próximo, por favor, é que, ao fazer esse processo, na verdade, você se depara com várias outras perguntas. Tem gente que não gosta disso, que gosta de ter logo a resposta. Mas o método científico ele é muito interessante, porque ele coloca algo que os próprios filósofos defendiam. O importante é a pergunta,
Porque a resposta você nunca tem certeza, 100%, que aquilo seja verdadeiro. Ela é sempre uma verdade temporária e restrita. Certo? O próximo, por favor. Bom, um passeio rápido, né, sobre como gerar o conhecimento, especialmente no caso do método científico. E dizem que a gente envelhece quando começa a dizer, no meu tempo era assim, ou quero te dar um conselho. Vou dar alguns conselhos, né, principalmente ao pessoal mais jovem que está participando aqui. Próximo, por favor. Primeiro conselho, ao fazer ciência, divirta-se. Eu vejo muita gente sofrendo para fazer ciência. Não é essa a ideia. Pode passar o próximo? Olha lá, ó. A internet é fantástica. Parece até comigo, né? Esses eram os meus brinquedos favoritos. Pequeno químico, e isso aqui veio com uma enciclopédia, que eram vários experimentos. Eu não era nerd. Pode perguntar a qualquer um dos meus amigos imaginários, eles vão confirmar. Na época nem tinha o conceito de nerd, era CDF. Mas o solene do momento não me permite dizer o que é CDF, posso dizer depois. Mas eu gostava muito, eu brincava com isso daqui e me via como o próprio cientista. Né? O próximo, por favor. E a outra paixão da minha vida era isso daí. Então, ao fazer biologia marinha, oceanografia, eu consegui juntar as duas coisas que eu mais gostava e que mais me davam felicidade. Ah, Paulo, você está dando de poliana. Certo. Não é bem assim. Aquela história de 99% transpiração, 1% de inspiração, é verdadeira em fazer ciência. Mas esse 1% vale muito a pena. Principalmente quando você descobre algo que ninguém viu, todos estavam olhando, e você aprendeu sozinho, sem ninguém ter que lhe dizer como é. E o que é engraçado, que às vezes os alunos chegam com muita ansiedade, porque não sabem como responder aquela pergunta. E depois que fazem todo aquele processo, eles dizem, mas era só isso? Então o professor, o orientador, ele tem que ser um psicólogo antes de tudo. Porque depois que a gente sabe o caminho das pedras, fica fácil. Mas para chegar lá, às vezes a gente perde de que, puxa, isso eu não sabia. Eu consegui aumentar um pouco o meu conhecimento e que saiba de outras pessoas também. Então divirta-se, né? Mesmo que você tenha muito trabalho chato para fazer. O próximo, por favor. Outra coisa, não brinque sozinho. Isso foi uma das coisas mais importantes. Próximo slide, por favor. Isso que foi colocado, a interdisciplinaridade. Toda vez que eu trabalhei com amigos, colegas, seja da escola de química, da biologia, do C3, toda vez que a gente fez alguma coisa juntos, o resultado foi muito maior do que o que cada um poderia ter feito em separado. E eu fico, às vezes, muito frustrado em ver que a interdisciplinaridade, ou a possibilidade de fazer algo direito, está ali do teu lado. Né? Sempre conto a história do biodiesel, que a minha parceria com o professor Marcelo Doca começou, que eu fiz um primeiro projeto para a Petrobras, e eles pediram, sobre microalgas, e eles pediram para fazer um projeto usando microalgas para produzir biodiesel. Comecei a contactar pessoal na Alemanha, na UFRJ, e um belo dia abro o jornal e está lá, professores da FURG fazem biodiesel de arroz. Eu falei, não é possível. Botei o jornal embaixo do braço, no dia seguinte estava lá conversando. E são vários anos de parceria. Então, eu acho que uma das coisas que a gente perde mais aqui na universidade é não conversar, não trabalhar, não brincar juntos. Isso é algo que a gente tinha que pensar muito seriamente, e sem dúvida alguma essa possibilidade da amostra de produção universitária é uma pequena chance de fazer esse trabalho em conjunto. O próximo, por favor. Aqui é um conselho que parece meio estranho. Como é que não vai ter um pesquisador curioso? Né? Isso é uma obrigação. Mas veja bem, a maioria de vocês passou por um processo de extirpar a curiosidade. A partir do jardim de infância, você tinha que dizer o que a professora ou o professor queria ouvir, e não o que você achava ou o que você queria saber. E é muito engraçado que quando a gente chega para fazer ciência, a próxima, por favor, a parte mais importante da ciência, a próxima, é a pergunta. Eu estou
cansado de várias vezes ir em defesa de trabalhos TCC, defesa de mestrado, defesa de doutorado, e pergunto ao aluno, qual era a sua pergunta? Ele sabe, olha, de trás para frente, como mexer naquele fotossintetron de última geração. Agora, quando eu pergunto, qual era a sua pergunta? O que você queria saber? Se enrola. Então, a gente esquece disso, a gente, às vezes, não se lembra disso, mas a ciência começa com a pergunta. E isso é que deve ser estimulado. Isso deveria estar sendo estimulado desde o jardim de infância. E não chegar aqui agora, fazendo um TCC, fazendo mestrado e um doutorado, chegar um cara e dizer que você tem que ser curioso. Sejam curiosos. A próxima, por favor. Aqui também. Seja diferente. Quando a gente está começando a trabalhar, a gente normalmente fica com muito medo de encontrar coisas diferentes. A gente não quer ser diferente dos outros, porque isso é uma grande chance que nós estejamos errados. Exemplo, o próximo slide. Você estabeleceu uma hipótese que a variável A se relaciona com a variável B de forma direta e crescente. Uma correlação direta. Próximo. Fez vários experimentos lá e próximo. Isso. O que eu faço com isso? Apago antes que meu professor veja? Meu professor vai apagar? Está errado, né? Isso está fora do que estava sendo esperado. Talvez você esteja perdendo a oportunidade de trazer algo novo. Próximo. Quem sabe essa relação, próximo, não é algo dessa maneira, ou próximo. Ou você deixou de ver algo mais uma da sua relação, né? Então, quando você encontrar algo diferente, é lógico, você tem que ser o seu maior crítico, mas não despreze as coisas diferentes que você encontrar. Porque cada vez que você encontra algo que todo mundo está encontrando, a ciência não saiu do lugar. Quando você encontra algo diferente, repetiu, tem toda a certeza que sua metodologia está certa, aí você tem que começar a pensar diferente do que está todo mundo pensando. Aí a ciência anda. Tá? Próximo. Bom, nós fizemos esse apanhado sobre conhecimento. Próximo, por favor. E aí eu pergunto a vocês, e sabedoria? Será que sabedoria é, se eu acumular muito conhecimento, eu vou virar um sábio? Não sei. O conhecimento acumulado, lógico, ele sempre pode ser utilizado de duas maneiras. Ou de uma maneira que ajuda, ou de uma maneira que prejudica. Veja a radioatividade. Você pode curar um câncer, ou pode matar um monte de gente ao mesmo tempo. Se vai ser um ou outro, vai depender da sua sabedoria. Se você vai se formar aqui na universidade e vai usar os conhecimentos que você adquire aqui para você, tudo bem. Mas será que você não devia também usar os conhecimentos que você tem aqui para passar para aqueles que mais precisam do seu conhecimento, não estão aqui, e que pagam seus impostos para você estar aqui? Talvez isso é uma questão mais de sabedoria do que de conhecimento, né? De qualquer forma, eu acho que vocês estão no lugar ideal para, além de ganhar conhecimento, ganhar também sabedoria. É o local onde você tem muitas opiniões, onde você deve aprender a respeitar essas opiniões diferentes, onde você pode ter discussões com pessoas de outras áreas que vão ampliar a sua maneira de ver o mundo. Tá? Próximo, por favor. Então, só queria aqui usar, para terminar, mudar um pouquinho uma saudação de um ídolo meu, próximo. Desejo a vocês uma vida sábia e próspera. Muito obrigado. Agradecemos ao professor Paulo César Abreu pela instigante e qualificada palestra que certamente representa o compromisso da MPU e da FURG com o desenvolvimento da ciência. Neste momento, o palco passa a ser preparado e, a seguir, teremos 2 espetáculos de dança. O espetáculo Vértice representa um encontro entre linguagens artísticas e comemora os 15 anos de trajetória da companhia Gênesis Dança Teatro. O espetáculo é inspirado nos encontros e desencontros da arte, teatro, música, emoção e vida, como personagens que compõem a trajetória de trabalho do grupo.
Já o espetáculo Naon, o Sagrado Feminino, é uma criação do grupo Kirian, teatro de dança que desenvolve um trabalho de dança-teatro com mulheres da maturidade. O espetáculo Naon é inspirado nas danças sagradas femininas da antiguidade. As bailarinas representam sacerdotisas que dançam em um templo homenageando o sagrado feminino. A organização da mostra convida ainda todos a prestigiarem a programação que se estende até a sexta-feira, dia 6 de outubro. Durante a quinta e a sexta-feira, a programação da MPU acontece com a apresentação de trabalhos do Congresso de Iniciação Científica, do Encontro de Pós-Graduação, do Seminário de Extensão, do Seminário de Ensino e da Feira de Inovação Tecnológica nos prédios 1 e 3. Já as oficinas serão ofertadas, em sua maioria, nas dependências do prédio 4. E as atividades do Simpósio de Cultura acontecem sempre no auditório do prédio das pró-reitorias. Enquanto aguardamos a arrumação do palco, chamamos a técnica administrativa em educação, Lilian Ney, para declamar um poema em homenagem a Diogo Corém, nosso colega da FURG, que foi um grande colaborador das MPUs anteriores e que partiu recentemente. Acho melhor, não acho melhor aqui embaixo, que acho que é, eu acho que eu vou fazer aqui embaixo mesmo, acho que eu vou ficar mais à vontade aqui em cima, eu vou ficar muito Nádia, muito. Boa noite a todos e a todas. Então, pessoal, essa homenagem, tá, que eu vou fazer para o Diogo, é mais do que uma homenagem. O que está aqui escrito é infinitamente muito menor do que o sentimento que eu tenho em relação ao Diogo e ao sentimento que muitos de nós temos em relação ao Diogo. Nós entramos juntos na FURG em 2013 e juntos também nós começamos as nossas jornadas pelas MPU. Então, assim, era bem divertido, a gente ria muito, a gente se divertia bastante lá dentro. A gente fazia daquele trabalho que a gente tinha ali, que começava às 7 horas da manhã e ia até às 11 horas da noite, sempre uma grande alegria e sempre assim, era uma aventura mesmo, assim, a gente fazia daquilo ali, fazia do trabalho também alguma coisa bem gostosa, assim, né? Então, assim, e além de trabalhar na MPU, o Diogo foi um grande companheiro de luta, foi um grande companheiro de bandeiras, de enfrentamentos, sempre em busca de uma sociedade mais justa e igualitária para todos e todas. Então, por isso, assim, eu acho que essa homenagem cabe bem nesse momento, né? Eu sei que ele já foi citado aqui, homenageado antes, e então eu vou ler esse poema para ele, que faz parte, faz parte de vários poemas que eu escrevo, que é o Olha Aí, Meu Amigo, que são vários poemas que eu escrevo para várias pessoas, tá? E esse aqui foi dedicado ao Diogo. Então, assim, para o Diogo, com muita saudade. Olha aí, meu amigo, tem uma saudade aqui dentro. Está faltando aquele bom dia,
e a fumaça serpenteando o céu. Tá faltando o teu sorriso, iluminando tua cara sisuda. E o teu grito explodindo no ar, vamos à luta. A tua bandeira, meu amigo, vamos levá-la a toda parte. Tuas pegadas, não vamos deixar que se apaguem. Vamos segui-la e levá-las mais longe. Fogo em pneus, ruas trancadas, povo na rua, madrugada fria e o café quentinho. Povo na rua, ocupar, ocupar, ocupar. Levantar nossa bandeira, meu amigo, mais alto ainda. Teu nome, nas rodas de conversa, tua luta não foi em vão, tua vida não foi em vão. Tuas palavras, meu amigo, ainda ecoam. Lutar e resistir, resistir e ocupar. E é por isso que eu grito, Diogo, presente. Diogo, presente. Diogo, presente. Obrigada.
Boa noite. Grupo Kyrian Teatro de Dança. O Grupo Kyrian Teatro de Dança foi fundado em agosto de 2006 e desenvolve um trabalho de dança-teatro com mulheres na maturidade. O objetivo é o resgate da autoestima e a importância do papel social da mulher com vistas à criação coletiva de coreografias e seus desdobramentos. O grupo é formado por mulheres oriundas de diversos bairros do município. Em sua maioria, é composto por mães de família e donas de casa que encontram na dança-teatro uma forma construtiva de reflexão e expressão. A metodologia de trabalho é fundamentada no aprendizado artístico e no atendimento de pessoas sem conhecimento prévio em dança. No grupo são desenvolvidas propostas de preparação corporal para a dança, bem como a criação de coreografias adaptadas para os corpos maduros. A discussão e conscientização para temas referentes ao universo feminino, tais como as questões de gênero, o envelhecimento, a corporeidade e a função social da arte, através das temáticas que embasam os processos criativos. Atualmente, o grupo compõe o coletivo Mutari e desenvolve atividades artísticas junto à Diretoria de Arte e Cultura da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da FURG. Naon, o Sagrado Feminino. O espetáculo Naon é inspirado das danças sagradas femininas da antiguidade. As bailarinas representam sacerdotisas que dançam em um templo homenageando o sagrado feminino. A mulher, antes do cristianismo,